Olá, começa agora o JR Entrevista. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, atua na organização de padrões de atendimento e desenvolvimento da atividade realizada em bares e restaurantes e na promoção do Código de Ética da categoria. Ela, junto com outras 17 entidades, acabou de lançar a campanha Parcelo Sim, em defesa do parcelado sem juros. E para falar sobre esse tema, convidamos Paulo Solmuti Júnior, presidente executivo da Abrazel. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Solmuti. Nós vamos começar agora a nossa entrevista, então, para falar justamente o que motivou a Abrazel no lançamento da campanha Parcelo Sim. Olá, Lívia. É um prazer estar aqui com você, tratando desse assunto que é tão importante para o setor de comércio e serviço, mas para o consumidor. Nós estamos falando de um meio de pagamento que tem a preferência do brasileiro, tanto para vender quanto para comprar. São responsáveis por mais de metade de tudo que se faz de venda no país e estamos aí sofrendo uma ameaça, aí, né? Os grandes bancos querendo restringir esse produto, aleijá-lo, e isso é muito grave e a gente tem lutado para dar transparência à sociedade desse problema que pode vir a acontecer, que a gente está trabalhando para que não aconteça. Então, a motivação é justamente essa, tentar evitar que se chegue a esse ponto dessa mudança. Pois é, o setor de bares e restaurantes, junto com diversas entidades, comércio e serviço, por exemplo, dos dirigentes lojistas, dos materiais de construção, a turma que trabalha com tecnologia, nós precisamos desse produto muito porque é com ele que o consumidor brasileiro financia suas compras. E os grandes bancos, quando foram pressionados pelo governo para reduzir aqueles juros de mais de 400% do rotativo, então passaram a buscar uma compensação. Você, olha, não parcelem mais com cartão de crédito acima de 3 parcelas e façam esse parcelamento somente com os bancos. E a gente sabe que tomar crédito no banco no Brasil não é simples. E hoje a gente tem a facilidade, qualquer consumidor brasileiro, alguns deles inclusive negativados, né? Nós estamos aí no processo do desenrola, tentando limpar os nomes das pessoas, mas às vezes você está negativado, mas você tem o crédito no cartão. E aí esse é um instrumento muito importante para o consumidor e óbvio para nós que vendemos e queremos tê-lo conosco. Presidente, qual a importância do parcelamento sem juros como ferramenta de concessão de crédito no Brasil? E como ele poderia beneficiar não só os consumidores, como também os varejistas? Olha, hoje 9 em cada 10 estabelecimentos do comércio parcela sem juros para o consumidor. E o crédito que o consumidor tem hoje, pré-aprovado, é no cartão de crédito. E isso facilita muitas aquisições, às vezes de compras planejadas. Por exemplo, eu quero sonho com uma viagem, eu vou lá, programo, pago essa viagem 12 vezes. Mas muito importante, especialmente importante, são nas questões de urgência, Líbia. Nós estamos, por exemplo, agora numa temporada de chuvas aí, né? Muitas vezes você tem um muro derrubado, um telhado que vai embora. Você tem que correr para uma loja de material de construção e você chega lá com o seu cartão de crédito, parcela 15, 18 vezes. Uma despesa que você não estava planejando. E aí você imagina, numa situação dessa, se você chegar lá e fazer, olha, não, peraí, você tem que ir lá no banco pedir um crédito com juros. Ou seja, você não vai poder usar o seu crédito já pré-aprovado, você está lá com o seu muro, às vezes com o seu telhado, e questões desse tipo, perdeu um celular, ou teve ele roubado, você precisa repor rapidamente. Então, há muitas situações, tanto de urgência quanto aquelas planejadas, que o brasileiro hoje só consegue fazer usando o parcelamento sem juros com aquele crédito já pré-aprovado no cartão. Então, qualquer ameaça a mexer nisso, como os grandes bancos têm feito, ela é muito nociva para o setor de comércio e que quer vender, óbvio, queremos atender da melhor forma possível, e para o consumidor brasileiro. Agora, o movimento Parcelo Sim é apartidário e busca sensibilizar as autoridades políticas, né? Como o senhor enxerga o papel do Executivo e do Legislativo nessa questão e de que forma a campanha pretende influenciar essas esferas do poder? Muito importante essa colocação sua. Primeiro que nós tivemos já uma manifestação clara do Congresso Nacional, quando ele tratou da questão do desenrola, que é para limpar o nome dos brasileiros, ele também tratou dos juros do cartão de crédito. Olha, não podemos ter os abusivos juros de 400% que os bancos cobram. Então o Congresso falou assim, olha, os juros não pode passar de 100%.
que é ainda muito dinheiro, né? 100% você dobra uma dívida em um ano, mas bem menos do que 400, que significa multiplicar por 5 aquela dívida que você teve. E os bancos falaram, olha, o Congresso falou assim, claramente, tanto o relator do projeto no Congresso, como o presidente da Frente Comércio e Serviço no Senado, o senador Efraim, como o presidente da Frente Comércio e Serviço na Câmara dos Deputados, deputado Domingos Salles, falar claramente, não demos autorização ao Conselho Monetário Nacional, ao Banco Central, para mexer no parcelado sem juros. Queremos, sim, restringir o crédito rotativo. Os juros têm que ser menor. E aí os bancos ficam tentando fazer essa mudança, mesmo com o parlamento claramente tendo se manifestado contra. E esse assunto vai ser discutido agora no dia 20 de dezembro, o Conselho Monetário Nacional, onde o governo federal tem 2 votos, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, e o terceiro voto é do presidente do Banco Central. Então o governo está muito atento com isso, nós temos conversado com a Fazenda, com o Planejamento. Acho que há uma percepção de que não se deve mexer nesse produto. Nós já tivemos o secretário da Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Marcos Pinto, dizendo publicamente que é contrário a essa mexida, mas, curiosamente, os bancos continuam insistindo. E é por isso que a gente falou assim, olha, vamos fazer um grande movimento assinando o Parcelo Sim para dizer para a sociedade, deixar claro, os bancos estão isolados, os grandes bancos estão isolados. O brasileiro, o Congresso e o governo quer e precisa do parcelamento sem juros. Agora, o senhor comentou aí que estão conversando com o Legislativo, com o Executivo também. Vocês estão otimistas em relação a conseguirem o que vocês querem com essa campanha ou vocês ainda avaliam que é uma luta bem difícil? Olha, o Brasil sabe do poder dos grandes bancos, né? Então, nós estamos otimistas, sim, porque, como eu disse, é uma preferência do brasileiro de comprar e de vender com esse meio de pagamento. Nós sabemos que uma parcela de mais de 30% dos brasileiros não teriam acesso ao crédito se buscassem nos bancos, portanto, eles sairiam do mercado de consumo. Então, é uma situação muito grave e a gente acredita que o governo estará conosco desse lado. As demonstrações têm sido nessa direção, mas os grandes bancos não desistem. A todo momento estão falando assim, olha, queremos limitar a 3 parcelas. Então, seria muito ruim para a sociedade, por isso a gente falou assim, olha, temos que mandar um recado claro. O Congresso já deu esse recado, o Senado já deu, a Câmara já deu, a Fazenda já deu. Então, assim, agora, como eles continuam insistindo, assim, olha, vamos mandar um recado de toda a sociedade. Parcelo sim, e eu quero que não mexa no parcelado sem juros, porque essa é nosso desafio de momento. Presidente, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, CNC, 90% dos varejistas adotam o parcelamento sem juros. Como essa modalidade de pagamento se tornou tão prevalente e integrada ao cotidiano dos brasileiros? Essa é outra questão curiosa. Quem inventou o parcelamento sem juros no Brasil foram os grandes bancos. E eles o fizeram para substituir, quem é mais antigo aqui, sabe que a gente antigamente pagava com cheque pré-datado, né? Você dava aquele cheque e o cheque às vezes voltava, às vezes quem deu o cheque esquecia que deu, não tinha o saldo no dia. E aí os bancos, os grandes bancos, na época eles dominavam os 2 grandes cartões de crédito, nós tínhamos 2 grandes marcas apenas, 2 bandeiras, e eles gostavam muito do parcelado sem juros. Por 30 anos eles adoraram esse produto. De uns 5, 7 anos para cá, o governo e o parlamento decidiram acabar com o monopólio, ou seja, passou a haver muita concorrência nesse mercado. Chegaram-se outras marcas de maquininhas, antes a gente tinha só 2 ligadas aos grandes bancos. Agora você tem mais de uma dezena de adquirentes, que são empresas que comercializam as maquininhas, e outras centenas de marcas. E aí aumentou a concorrência e foi muito positivo para o setor de comércio e serviços. Para você ter uma ideia, Lívia, as taxas que a gente pagava caíram 85%. O juros real que a gente pagava para os bancos caiu 85% com essa concorrência. E os bancos não estão gostando dela, né? Eles estão querendo fugir da concorrência. E ao tentar acabar com esse produto ou limitá-lo a 3 parcelas, na verdade, eles estão querendo fugir da concorrência que é tão positiva para o comércio e para o consumidor.
E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. A gente continua aqui a nossa conversa com o presidente da Abrazel, Paulo Sommuth Júnior. Presidente, recentemente a Abrazel informou que estão tentando mexer no parcelamento sem juros e também limitar esse direito do consumidor. Como seriam essas tentativas, presidente, e como elas podem afetar os consumidores e também os varejistas? Pois é, Lívia, os grandes bancos querem fugir da concorrência que hoje é ampla no mercado, né? Você tem um conjunto de empresas concorrendo aí, oferecendo crédito, oferecendo condições para os prestadores de serviço, comércio e serviço, e os bancos falam assim, olha, queremos fugir dessa concorrência, vamos limitar. Acima de 3 parcelas, só se parcela com juros, direto com os bancos. E, obviamente, isso é terrível, porque nós temos hoje 75% das vendas do comércio concentradas no parcelamento sem juros. A situação importante, você vai, às vezes, num médico, sai de lá com uma receita cara, você precisa parcelar aquele remédio. Então, acho que há falta de sensibilidade dos grandes bancos com a sociedade. A gente precisa valorizar esse produto que é brasileiro, que costuma, e agora já está indo até para os Estados Unidos. Os grandes bancos falam assim, olha, isso é uma coisa que só existe no Brasil. De fato, começou no Brasil por iniciativa dos bancos, ganhou essa importância porque é um produto muito fácil de usar, facilita o dia a dia do consumidor, facilita o dia a dia do vendedor. E mais ainda, Lívia, a gente usa isso para dar crédito, para ter crédito no próprio pequeno estabelecimento. Porque como a gente tem um dinheiro para receber, que é o consumidor paga para a gente parcelado, a gente chega lá nos próprios bancos, olha, me empresta um dinheiro, eu te dou esta garantia. Se você tirar isso do comércio, o comércio fica sem dinheiro, inclusive, para rodar o seu dia a dia. Pode trazer enorme prejuízo para a economia, daí o Banco Central está muito atento a isso, abrindo um diálogo com o setor de comércio, serviço, mas sempre pressionado pelos grandes bancos. E o governo está também muito claro, olha, a economia pode sair prejudicada, empregos podem ser perdidos e nós não podemos permitir que isso aconteça. Daí, essas 18 entidades, né, se unindo e a cada dia chegam mais. A partir do momento que a ameaça fica mais clara e que a gente vê que os bancos não desistem, as entidades que representam o comércio, serviço, inclusive o consumidor, a Proteste, já está manifestando publicamente essa defesa do produto que, como eu disse no início, tem a preferência do brasileiro, tanto para comprar quanto para vender. A campanha Parcelo Sim está presente em diversas plataformas, como redes sociais e também sites das entidades envolvidas. De que forma as pessoas podem apoiar essa iniciativa? Basta entrar no parcelosim.com.br, dar lá seu nome e o CPF e já está tranquilo. Os dados são privados, só o seu nome será publicitado. E com essa forma, a gente junta um conjunto de entidades aí que estão trabalhando nessa mesma direção, muitos setores envolvidos, né? Então, o senhor falou que atualmente tem 18 setores. Que setores são esses? E também está aberta a campanha para envolvimento de outros setores? Olha, essa é uma atividade que é tão importante no Brasil que mobilizou todo o setor de comércio e serviço. Então, você tem desde representantes, por exemplo, da indústria de saúde. Você vai num dentista, você precisa parcelar, numa loja de material de construção, a questão do eletrodoméstico, para comprar uma geladeira, a geladeira estragou da hora para o outra, eu estou correndo na loja lá, já pego o parcelado sem juros, já vou fazendo isso. É muito importante para questões de médico, supermercado. Os gastos hoje, metade das compras nos supermercados são feitas já parceladas no Brasil. Então, a gente sabe que a gente está sempre apertado, né? O brasileiro, bolsa apertada, às vezes surge uma urgência. Então, nós temos todo o setor de comércio e serviço engajado nesse processo. Seja de tecnologia, vou comprar um computador para o meu filho, parcelo. Então, às vezes, material de construção, né? Nós estamos quase chegando ali no finalzinho do ano, encerrando, mas quando a gente assusta, já está janeiro, fevereiro, os pais tendo que ir lá buscar, comprar material para o ano inteiro. Aí, vamos parcelando. Então, essa questão é assim no mundo inteiro. O comércio sempre se mobilizou no mundo inteiro com parcelamento. Só que fora do Brasil você tem mais facilidade de acesso ao crédito. E aqui, a forma como a gente encontrou de ter crédito pré-aprovado
é no cartão de crédito. E por isso tanto sucesso, né? 9 em cada 10 estabelecimentos parcelam e 75% das compras acontecem parceladas. Então é muito importante e a adesão de outras entidades estão acontecendo a todo momento. Como eu já disse, entidades ligadas ao varejo, mas também aos consumidores. Vocês já fizeram um levantamento do impacto que pode causar o fim do parcelamento? Olha, o nosso medo é que possa ter um impacto até de 30% nas vendas. Tem uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que foi feita em parceria com outras entidades do comércio e serviço, que mostra que 45% dos brasileiros comprariam bem menos se não tivesse o parcelado sem juros. Então, você já está numa economia aí sofrendo para andar, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, momentos difíceis, retomando aos poucos o emprego. Você imagina se a gente perdesse o dinamismo no setor de comércio e serviço, que é o maior empregador do país. 70% da economia brasileira está em comércio e serviço. Se você ataca e prejudica o desempenho desse setor, você perde empregos, você tem pequenas empresas quebrando. Então, assim, é um ciclo negativo, né, vicioso, muito perigoso para a economia, perigoso para o emprego. Então, daí essa hiperatenção da sociedade, de todas as entidades de comércio e serviço, do governo, do parlamento, né? Muito importante destacar que o parlamento tem dado declarações fortes. Recentemente, o deputado que foi o relator do Desenrola, o deputado Alencar, falou assim, olha, eu estou junto com o Parcelo, sim. O deputado federal também, Lindeberg Farias, vamos citando aí 2 do PT, mas temos aí o líder do Congresso, lá da Frente de Comércio e Serviço, do PL, deputado Domingos Savio, também falando a mesma coisa, o senador do União Brasília, Efraim. Então, assim, o parlamento está deixando muito claro que está alinhado com esse desejo da sociedade, com essa necessidade, né, de ter crédito disponível para o parcelamento. Presidente, com a recente sanção do programa Desenrola pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prazo de 90 dias para a autorregulamentação dos bancos, como o movimento enxerga esse cenário em relação ao parcelamento sem juros? Foi esse aperto que o presidente Lula deu e o Congresso deu nos grandes bancos, falando assim, olha, não passem de 100%, 400% é muito juros para cobrar do cidadão brasileiro. Aí foi neste momento que os bancos falaram assim, olha, queremos uma compensação. Chegaram lá e falaram assim, olha, já que nós vamos ganhar menos nos juros do rotativo, nós queremos ganhar mais cobrando nos parcelamentos, nas compras. E aí é que a coisa começou a ficar ruim para o brasileiro, e o parlamento tomou essa decisão. Disse, olha, vocês podem e devem reduzir os juros rotativos. Mais ainda, colocou um limite, não passem de 100%. Aí os bancos falaram assim, então quero a compensação. O parlamento falou assim, não, vocês não foram autorizados a fazer compensação. Vocês têm que reduzir um pouquinho do que vocês ganham. Os bancos brasileiros têm a maior rentabilidade do mundo. E aí o governo, o presidente Lula, pede menos juros para aquele que está inadimplente, que está com dificuldade de pagar a fatura. E os bancos, não, quero compensação, quero cobrar juros na parcelada. Então, isso tem que ter um não muito forte da sociedade, daí o movimento Parcelo Sim. Nós queremos que a população mostre que está indignada com esse pedido dos bancos, com esse esforço dos bancos de prejudicar a concorrência e diga, parcelo sim, não quero mexer no parcelado sem juros, no parcelosim.com.br, aderindo aí a esse movimento que já tem parlamentares e muitas pessoas importantes da sociedade. Obrigada, presidente. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre a campanha Parcelo Sim. Até já. Estamos de volta com o presidente da Abrazel, Paulo Somuti Júnior. E a gente continua falando sobre a questão do movimento Parcelo Sim. Presidente, os bancos defendem que o parcelamento sem juros seja limitado ou até mesmo extinto para baixar os juros do rotativo. Qual é a resposta do movimento Parcelo Sim a isso? Uma data, por exemplo, como a Black Friday, que a gente passou há poucos dias, seria prejudicada, por exemplo? Não há dúvida, Lívia. Primeiro, assim, os bancos têm mudado a defesa
Eles estão sempre querendo acabar com o produto, prejudicar a concorrência e os argumentos mudam, né? Eles começam, quem parcela fica muito inadimplente, por isso os juros são caros. Não é verdade. A gente tem estudos aí que mostram que quem parcela tem menos inadimplência do que quem paga de uma vez só, porque ele tem condições de planejar, né? Você vai fazer uma compra, seja para realizar um sonho ou uma urgência, você diz, olha, isso aqui é o que cabe no meu orçamento, pagar de 10 vezes, algumas vezes 6, por exemplo, como eu dei o exemplo, né? Tem uma urgência de um telhado, às vezes paga no material de construção, é um setor que usa muitos parcelamentos mais longos, né? Um tratamento pesado de dentista, e aí você traz a questão da Black Friday. A Black Friday é um momento importantíssimo para o setor de comércio e para o consumidor. É ali que ele planeja, olha, vou fazer uma compra com preço melhor, que caiba no meu orçamento, muitas vezes realizar um sonho de uma geladeira, de uma televisão, e até mesmo de viagem, né? Hoje a Black Friday oportuniza muitas coisas. Então você imagina, esse ano já foi apertado, né? Já falam que a Black Friday foi um pouquinho pior do que se esperava. Agora você imagina uma Black Friday no ano que vem só podendo parcelar de 2, 3 vezes como os bancos querem. Se você, na hora de realizar o seu sonho, você está lá naquele dia, surge uma grande promoção, uma oportunidade, e você vai assim, olha, eu vou ter que ligar para o meu banco para conseguir um parcelamento com juros. Eu acho que seria muito prejudicial para o consumidor e para o setor de comércio e serviço, com toda certeza. Muita gente deixando de realizar sonhos por aí. Sonhos e, às vezes, deixando de atender uma urgência. Uma colega minha lá, eu sou de Minas, de Belo Horizonte, ela teve agora uma urgência de família, ela é do Maranhão. Ela precisou pegar um voo e os preços das passagens aéreas estão caríssimos, né? Verdade. E aí ela falou assim, olha, tem que ir lá, é uma urgência, parcelou aquilo em 10 vezes. Então, assim, é muito importante ter o crédito disponível, é muito importante você ter um número de parcelas que ajuste ao seu orçamento. Diferentemente do que defendem os bancos, nós acreditamos que a possibilidade de escolher o número de parcelas, aquele valor que cabe no seu dia a dia, no salário, a maior parte dos brasileiros pagam em dia. Não chega a 10% aqueles que têm dificuldade de pagar atrasado. E mesmo esses que pagam atrasados, ao longo de 10, 15 dias, ali eles colocam em dia. Venceu o cartão, você paga aquela multa cara, você paga os juros, 400% que eles cobram lá, mas você acaba liquidando. Então, e quem não tem essa facilidade, tem a possibilidade de, é o que a gente tem defendido, que os bancos, ao invés de cobrar esses juros enormes, eles pegam aquela pessoa que está com dificuldade, reparcelem com juros menores, ou seja, os bancos têm que ser parceiros do cidadão, têm que ser parceiros do setor de comércio e serviço e não só olhar para os seus próprios bolsos. Presidente, só para a gente concluir, então, o movimento Parcelo Sim é aberto, qualquer pessoa pode ter informações, entrar no site, participar também. Sim, é aberto e muito importante para todo o consumidor brasileiro. Nós sabemos hoje que comprar parcelado é a forma preferida do brasileiro e também nossa de comerciantes de vender. Portanto, manifeste seu apoio no parcelosim.com.br, se junte a essas mais de 18 entidades que estão apoiando e deixando claro para o governo, para o Banco Central, para o Parlamento, que nós queremos e precisamos continuar exercendo esse direito de cidadania que é realizar sonhos, compras parceladas dentro do nosso orçamento. Nós não podemos deixar que a ganância de grandes bancos possa prejudicar a sociedade como um todo. Obrigada, presidente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, presidente Paulo Solmuti Júnior, da Abrazel, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Lívia. Até uma próxima. Obrigada a você também pela sua companhia e até a próxima.